Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, de escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até o neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. E Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Logo os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho boy. E João de Santo Cristo ficou em que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava a Asa Norte, ia pra festas de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Foi quando conheceu uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta indecorosa e te espera uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança, eu não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu nunca brinco com um peixe, já sentei de escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando no seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planaltina.
Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas Paulo trouxe uma Winchester 22, o Santo Cristo já sabia atirar, e decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. O Jeremias, maconheiro sem vergonha, organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Desvirginava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia Jeremias se casou e um filho nela ele fez. Santo Cristo era sódio por dentro, então Jeremias no duelo ele chamou. Amanhã às 2 horas na Ceilândia, em frente ao lote 14, que é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas, que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor. Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão e deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão. No sábado, então, às 2 horas, todo mundo sem demora foi lá só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo começou a sorrir, sentindo sangue na garganta, olhou pras bandeirinhas e pro povo aplaudir. E olhou pro sandeteiro e pras câmeras e a gente da TV filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. E decidiu estar de vez naquela dança, sabia que os Fiddlesticks estou aqui. E nisso acendeu seus olhos e então Maria Lúcia ele reconheceu. Ela trazia o Winchester 22, a arma que seu primo Paulo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Santo Cristo com a Winchester 22, deu 5 tiros num bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer, e a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer.